nosso oitavo passo, gente. Vocês estão sentindo que tá passando muito rápido? Pois é. Nesse oitavo passo, a gente vai falar de um assunto muito essencial, que é autoestima. Pois é. Como você se estima? Ou seja, que valor você dá a si mesma? Essa pergunta é muito importante, gente. Uma autoestima fortalecida traz inúmeros benefícios, assim como uma autoestima fragilizada traz inúmeros prejuízos. A começar, é claro, por nossos relacionamentos. A tendência é que se a gente não se dá um valor muito alto, a gente tende a entrar em relacionamentos tóxicos, muitas vezes até abusivos, porque a gente acha que merece qualquer coisa. É muito importante entender que uma boa autoestima vai fazer com que a gente se relacione melhor, viva melhor. E aí eu quero listar para vocês alguns benefícios da nossa autoestima fortalecida. E aumenta emoções positivas. Quando a gente tem a autoestima fortalecida, a gente tende a sentir emoções mais positivas, estar mais de bem com a vida, mais leve, ser mais feliz com a gente mesmo. 2. Nos relacionamos melhor com as pessoas, ou seja, os nossos relacionamentos interpessoais, de maneira geral, não só os amorosos, eles ficam melhores. Afinal de contas, tudo começa por nós, né? Então, se nós estamos bem, nós nos damos muito bons valores, a gente vai se relacionar melhor com as outras pessoas. 3. Não precisamos da aprovação constante dos outros. Uma pessoa com uma boa autoestima, e aí eu vou falar depois dos 4 pilares da autoestima, ela vai ter muito mais confiança nela mesma e ela não vai precisar que os outros estejam sempre dizendo: você é bonita, você é boa, você é inteligente, você faz tudo certo. Porque ela vai ter um senso de autoestima fortalecido e vai saber as características boas e personalidade boa e, enfim, né, os pontos fortes que ela tem. 4. Atingimos níveis de maior eficiência nas tarefas, porque temos mais autoconfiança. Eu vou falar da autoconfiança depois, mas quando a gente tem uma autoestima fortalecida, a gente tendo esses 4 pilares, né, que a gente vai falar aqui, fortalecidos, a gente tende a se sair melhor nas tarefas. Por quê? Porque a gente confia melhor na gente, a gente confia mais na gente, no nosso valor. 5. Amamos os nossos parceiros, né? Com mais leveza. O amor, ele se torna algo que vai complementar a nossa vida, que vai nos trazer leveza, que vai nos trazer qualidade de vida, que vai ser bom, feliz, saudável, e não aquela coisa pesada de quem tem uma baixa autoestima, de viver para agradar o outro, de viver para depender do outro, de não estabelecer limites, como a gente já falou nos passos anteriores. 6. Nos tornamos independentes e autônomas. Pois é, a autoestima promove a independência e a maturidade emocional. A gente falou aqui, né, de imaturidade. Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente aprende a ter maturidade emocional, porque a gente adquire mais autoconfiança, mais autorrespeito, né? A gente se preserva mais, então tudo isso traz uma maturidade emocional também. E por último, nos sentimos seguras em fazer escolhas, né? Pessoas com baixa autoestima têm tendência a ter dificuldade de escolher, porque elas não têm confiança nem no valor que elas têm, quanto mais nas escolhas que elas fazem, né? Então, a gente viu aqui os benefícios. E aí, agora eu vou falar dos prejuízos. Então, se sua autoestima tá baixa, né? Se sua autoestima não está fortalecida, é isso que acontece como prejuízo. Insegurança nas escolhas e nos relacionamentos. São pessoas mais inseguras em fazer escolhas, inseguras em se relacionar, por consequência mais ciumentas também, né, com o outro. Necessidade de aprovação constante. Então, se eu não me dou o valor, se eu não reconheço o valor que eu tenho, eu tô constantemente esperando que o outro me dê valor, que o outro me valorize, me valide, me faça alguma coisa que eu não faço por mim mesma. Vulnerabilidade para relacionamentos abusivos, tóxicos ou disfuncionais. Uma das características das vítimas de relacionamento abusivo é a baixa autoestima, né? Mulheres com autoestima fortalecida dificilmente vão entrar em relacionamentos abusivos. Elas vão, normalmente, quando enxergar algum sinal de abuso naquela relação, elas têm força maior para sair prontamente. Vulnerabilidade para desenvolver a dependência emocional. A gente já falou aqui, né, da dependência emocional, mas a baixa autoestima, ela traz essa vulnerabilidade maior. Então, se eu tenho uma baixa autoestima, é mais fácil entrar numa dependência emocional, porque a minha baixa autoestima vai fazer com que eu ache que eu preciso do outro para fazer tudo
E aí eu coloco no outro essa responsabilidade pela minha vida, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar. Então a baixa autoestima também pode te levar a ser mais vulnerável à dependência emocional. Aceita migalhas dos outros e acredita que não merece mais. Se eu não me dou valor, se o meu valor é baixo, se eu não me estimo, então eu aceito migalhas, eu aceito qualquer coisa e eu não cobro, não acho que eu tenho direito nem nada. Quando a gente, por exemplo, sofre algum prejuízo como consumidor, a gente consome alguma coisa e aí a gente entende que a gente está sendo prejudicado, né? A gente está sendo lesado. O que a gente faz? A gente se indigna e a gente vai lá e a gente exige o nosso direito e a gente, não, eu mereço mais. Tá no Código de Defesa do Consumidor que isso não pode. Mas a gente não tem um código de valor próprio, né? A gente não tem um código da Fernanda, um código da Paula, um código da Alice, um código da Maria. A gente não tem. A gente não tem um código de defesa própria. A gente não se defende, então a gente vai aceitando qualquer coisa. Por quê? Porque a nossa autoestima tá lá embaixo. Dificuldade em dizer não. Falamos disso, né? No passo 6. A dificuldade de dizer não pode vir dessa baixa autoestima, né? Se eu não me estimo, se eu não me dou valor, se eu não acho que eu sou importante, que o que eu quero é importante, logo eu vou dizer sim pra todo mundo e não pra mim, não pra mim o tempo todo. Dificuldade de expressar opiniões pelo mesmo motivo, não tem valor, então minhas opiniões também não têm valor. Então, eu não falo o que eu penso. Medo de rejeição e abandono, pelo mesmo motivo, né? Quando a gente não se valoriza, gente, quando a gente não entende que a gente tem um valor por sermos quem somos, pela nossa história, pelas nossas características positivas e negativas também, a gente tem muito medo de não ser o suficiente para o outro e de ser abandonado, de ser rejeitado, de não ter conexões. Dificuldade de escolher, né? Se a boa autoestima, né, a autoestima fortalecida ajuda a escolher, a baixa autoestima prejudica nas escolhas. E por último, crenças de não ser boa o suficiente. E aqui eu quero diferenciar para vocês o que é, né, uma autoestima boa e o que é o egocentrismo, o egoísmo. São coisas diferentes. Uma autoestima boa, eu apenas acredito que eu tenho valor, que eu sou importante. De alguma maneira eu sou importante, por vários motivos. Um egoísta ou egocêntrico, ele acha que ele é o centro do mundo. Uma pessoa com boa autoestima, ela acha que ela faz parte do mundo e ela é importante, ela contribui para o mundo. O egocêntrico, o egoísta, se acha o centro do mundo, ele não faz parte, ele é o centro, tá? Pra gente diferenciar. E, gente, a autoestima, ela é formada por 4 pilares. E é importante que isso fique bem claro aqui, porque cada pilar desse tem um valor, né? Tem uma importância. O primeiro pilar é o pilar do autoconceito, o que eu penso sobre mim. Isso é importante, o que você pensa sobre você. Eu sou estabanada, eu sou desligada, eu sou observadora, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, são coisas que eu penso a meu respeito, o autoconceito. Se o meu autoconceito é impregnado de coisas ruins que eu penso a meu respeito, então, logo, a minha autoestima vai estar prejudicada. Esse pilar vai estar enfraquecido, tá? Então, o autoconceito o que eu penso de mim, né? O que eu penso a meu respeito. O segundo pilar é a autoimagem. Como eu me vejo. Eu me vejo como uma pessoa bonita? Eu me vejo como uma pessoa feia? Eu me vejo como uma pessoa que não tem nenhum atrativo? Eu me vejo como uma pessoa com muitos atributos físicos? Né? Como é que isso influencia a minha autoimagem? A gente sabe que beleza, né, tem um padrão social, uma forma, e para nós mulheres isso pesa bastante, né? Uma forma que a sociedade diz que as mulheres são bonitas se elas forem isso e aquilo. E muitas vezes a gente tem a nossa autoimagem prejudicada por isso. É óbvio que é importante a gente estar buscando melhorar, se sentir bem com a gente mesmo, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar de fazer exercício, enfim. Isso é importante. Mas quando isso vira uma obsessão, porque eu não gosto de nada em mim, eu não gosto de nada me faz bem, nada me faz feliz, eu olho pro espelho e eu odeio o que eu vejo, eu tô com um problema aí nesse pilar da autoimagem. Isso, consequentemente, vai fragilizar a minha autoestima. E aí eu quero aproveitar aqui, falar das minhas orelhas. Eu já falei disso em algumas lives. Eu tenho orelhinhas de abano, tá, gente? Olha, de frente dá pra ver bem. Eu nasci assim, é uma característica minha, né? Vem do meu pai, que vem do meu avô, passou pro meu filho. Nunca fiz cirurgia, mas sempre tive muita vontade. E o que é que acontece? Eu me libertei. Há alguns anos atrás, eu jamais mostraria pra vocês aqui num vídeo
a minha orelha, como eu já mostrei ao vivo. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha, eu não aceitava esse traço da minha imagem, né? A minha autoimagem se prejudicava muito por conta das minhas orelhas. Hoje em dia, eu já aceitei. Ah, Fernanda, mas você tem vontade de fazer cirurgia? Se for de graça, eu faço. Mas pagar, economizar pra fazer isso, não é uma coisa que mexe mais com a minha cabeça. Eu prendo o meu cabelo hoje em dia, eu apareço aqui como eu tô aparecendo pra vocês, né, com a orelha de fora. Então, isso é parte de quem eu sou. Hoje eu consigo aceitar isso e lidar bem com isso. É claro que isso não quer dizer que quem se aceita não vai fazer cirurgia. Não quer dizer isso. Se você vai fazer uma cirurgia que vai te fazer melhor, como eu falei, né? Eu tenho vontade de fazer esse tipo de cirurgia? Tenho. Inclusive, vou fazer de graça. Tem um hospital aqui que faz de graça na minha cidade. Pense em botar lá e ficar na fila de espera e um dia aí, quem sabe, fazer de graça? Ok. Mas não é algo que me faz sentir pior se eu não fizer a cirurgia, percebe? Essa é a diferença de uma autoimagem comprometida. A autoimagem comprometida faz com que você se sinta horrível, a pior, se você não muda aquilo em você. E aí a gente tem isso em grande escala, em transtornos bem específicos, né, da autoimagem, como a anorexia, por exemplo, que as pessoas, né, têm uma distorção muito grande da imagem, enfim. E no plano do normal, mas do que não é muito saudável, a gente tem essas inquietações com o nosso corpo, com a nossa autoimagem. Como você se vê, isso importa. E isso vai fortalecer ou vai prejudicar a sua autoestima. O terceiro pilar é o pilar do auto-reforço. Ou seja, como você se agrada, como você se premia quando você faz alguma coisa legal. Você fez alguma coisa muito bacana. O que você faz? Você fala assim, ai, que legal, eu fiz um bolo bem feito, por exemplo. Ai, que legal, eu dei uma ótima aula hoje para os meus alunos. Poxa, que legal, eu passei uma dieta muito legal para minha paciente. Isso é o auto-reforço. Você se reforça, você fala pra você mesma que você foi bem, que você fez coisas bacanas, que deu certo, que foi bom. Você reforça os seus comportamentos positivos, as coisas boas que você faz? Ou você acha que tudo que você faz não presta, não vale nada, tudo poderia ser melhor? Ah, foi bom, mas poderia ser melhor. Ah, foi legal, mas eu acho que eu poderia fazer... Você nunca tá satisfeito com as coisas que você faz, você nunca se premia, você nunca se agracia, né? Você nunca diz, poxa, você fez isso bem feito. E todos nós fazemos coisas bem feitas em algum momento. Você não faz tudo só ruim. E esse pilar do auto-reforço, ele precisa sim existir na nossa vida, porque nós estamos acostumados a nos culpar, a nos condenar, a pegar um cabresto e ficar nas nossas costas, nos lapeando. Então, o auto-reforço ele é essencial para uma boa autoestima, ele é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a autoeficácia. Você acredita em você mesmo, você confia em você mesmo. E esse pilar ele é tão importante que ele vai ser o nosso próximo passo, tá? O quarto pilar vai ser o próximo passo, você vai ter um desafio exclusivo para ele. E o desafio de agora é um desafio do espelho. No seu material aí, você vai ver 3 imagens de espelho. O primeiro é o pilar do autoconceito. Você vai colocar dentro do espelho tudo o que você pensa sobre você. Você vai responder essa pergunta. Como você pensa, o que você pensa sobre você vai estar aí nesse espelho, dentro do espelho, tudo que você pensa sobre você, tá bom? Bom ou ruim, enfim, tudo. No segundo é o da autoimagem. Então, dentro do espelho, você vai responder a pergunta: como você se vê? E dentro do espelho você vai colocar o que você gosta em você, no seu corpo mesmo, físico, na sua imagem. E do lado de fora você vai colocar o que você não gosta em você. Depois você vai ver esse balanço aí. O terceiro espelho é o espelho do auto-reforço, tá bom? Então você vai colocar dentro do espelho tudo que você faz de bom, todas as suas habilidades positivas. Eu cozinho bem, eu desenho bem, eu escrevo bem, eu falo bem, eu sou isso. Tudo que você faz de bom, você vai colocar dentro. E do lado de fora, você vai escrever pelo menos 5 elogios para essas suas habilidades. Como se fosse uma amiga, tá? Você vai olhar para as habilidades e como se fosse a habilidade de uma amiga sua, você vai fazer 5 elogios para você. Esse é o desafio dos espelhos, desse pilar aí, da questão da autoestima, desse passo da autoestima. E agora a gente vai pro próximo passo e você vai ver como é importante o quarto pilar da autoeficácia. Vamos juntas!